Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e toda essa introdução, né, toda essa empolgação é porque eu realmente estou empolgada hoje para fazer esse vídeo para vocês, para a gente poder conversar sobre Saramago. Eu estou aqui com a minha segunda leitura do ano, eu já li Hamlet, mas essa segunda aqui é As Intermitências da Morte, escrita então por José Saramago, esse escritor português que morreu recentemente, em 2010, certo? E que escreveu tantos livros fenomenais, clássicos e que discutem destrinchosamente, não existe essa palavra, olha a empolgação, que destrincham aí sim algumas questões da humanidade que realmente às vezes geram angústias, como o tema desse livro. Nesse livro, cujo título é fenomenal e já dá para entender algumas coisas que acontecem aqui, nós temos a morte parando de trabalhar. Então, do dia 31 de um ano para o dia 1º do outro ano, em um país, e apenas nesse país, a morte para de matar, então as pessoas param de morrer. Até mesmo as pessoas que estão à beira da morte, que estão doentes, estão quase lá, como a rainha desse país, elas acabam não morrendo. A minha pergunta aqui pra você fica como sendo: qual que é a maior fantasia do ser humano? Ou qual o maior desejo, um dos maiores? É justamente o da imortalidade. Nesse livro, Saramago propõe pra gente uma questão absurda que permeiam muitos de seus livros. Então, vários de seus livros, se não todos, segundo ele, todos possuem pelo menos uma proposta absurda, e aqui é justamente da morte ela parar de trabalhar. Ao brincar com esse questionamento, o escritor dá pra gente a realização de um sonho, mas o que antes seria uma utopia se transforma em uma distopia, uma situação na qual o caos reina. Alguns problemas surgem aqui nessa sociedade, como o governo não saber como fará para pagar as previdências, porque mais e mais pessoas não morrem, portanto estão mais velhas e na idade de receber então as suas previdências. O sistema funerário, que é um sistema que funciona através da morte das pessoas, também entra em crise. Os hospitais não sabem o que fazer com seus enfermos à beira da morte, que não desocupam os leitos, e até mesmo os filósofos entram em um dilema bastante complexo. O narrador começa a destrinchar esses pormenores, esses setores da sociedade, mostrando pra gente como realmente um simples sonho nosso, um simples desejo, que é bastante grandioso na verdade, ele não é tão simples assim como parece. Não é simplesmente nos transformarmos em imortais que fará com que a nossa sociedade deixe de ser nociva em muitos aspectos. O livro é dividido em alguns momentos, para mim, não estruturalmente falando, visivelmente, mas para mim. E essa é a primeira parte. No segundo momento, somos apresentados a uma família aqui, cujo avô ele está justamente na situação de à beira da morte, e uma das crianças ali, uma criança bem pequenina, também tem uma doença basicamente terminal, e ambos não conseguem ali morrer, né, por conta desse decreto da morte. Por conta disso, outros membros dessa família têm a ideia de levá-los até a fronteira de outro país, porque é somente ali naquele país no qual eles vivem, nasceram, é que a morte deixou de matar. Então, indo até essa fronteira e logo colocando o pé no território alheio, é que ambos, o avô e a criança, morrem de uma hora para outra. Quando a sociedade fica sabendo disso, acaba sendo um escape, uma válvula de escape para muitas pessoas que também estão em situações parecidas, de agonia, de caos, como eu disse. É aí que surge a máfia com PH em contato com as instâncias governamentais, exigindo um tratado ali sob os panos para que ela pudesse fazer o transporte, um serviço bastante lucrativo de pessoas à beira da morte até a fronteira do país, para que elas pudessem morrer. É claro que essa é uma ironia bastante ácida e uma crítica ferrenha de Saramago. Nesse primeiro momento e no segundo também, que é esse do qual eu tô falando, nós percebemos quão ácido é esse livro em termos de crítica social. E bem, outras coisas acontecem, eu vou dizer para vocês que muito mais acontece além disso. O terceiro momento do livro, a terceira parte, é lindíssima. O final desse livro, gente, que incrível! É daquele final que você termina e você quer recomeçar a história para ver se tudo faz sentido, tudo aquilo que você leu faz sentido, e você fica refletindo a respeito daquilo, das possibilidades interpretativas desse final. Eu amei, e a metáfora que há aqui por trás
é realmente muito belíssima, muito tocante. Por isso que esse livro, eu tenho certeza que será uma das melhores leituras do meu ano, mesmo estando aí no comecinho de janeiro. Eu sei que lá no final, no meu vídeo de melhores leituras de 2020, eu vou citar esse livro, porque não tem como, gente. Isso daqui, pra mim, me tocou a alma de um jeito que só Saramago provavelmente sabe fazer, então realmente eu me rendi aos encantos desse escritor e quero ler tudo dele daqui pra frente. Uma outra questão que aparece aqui é justamente o da figura da morte, que no português nós temos como um substantivo feminino, certo? Em outras muitas línguas. Isso é dito aqui pelo narrador, e esse narrador realmente traz pra gente uma narrativa bastante complicada. Muitos de vocês lá no Instagram, quando eu compartilhei essa leitura por lá, se você ainda não me segue no Instagram, é @blogliteraturice, me siga por lá, te espero lá no Instagram. Muitos de vocês comentaram comigo que tem dificuldades com a leitura do Saramago, porque não há pontuação, há uma mancha do livro. Para quem não sabe, a mancha é o espaço, né, coberto na página pelas palavras, então é tudo isso daqui de palavras, a gente chama de mancha no mercado editorial. As manchas dos livros do Saramago são muito preenchidas, digamos, porque quase não tem parágrafos, então realmente é uma escrita densa que exige do leitor uma atenção frequente. E o Saramago deu uma entrevista muito legal, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês no card assistirem, assistam porque tá muito bacana. Lá ele diz que uma das características de sua escrita é subverter totalmente as leis elementares da gramática, porque a gente aprende sempre a regra e que da regra a gente não pode sair, fugir. Mas aqui ele diz que isso não é preciso para você ter uma experiência maravilhosa com a leitura e refletir a respeito de questões fundamentais para a nossa vida. Por isso que eu acho que a escrita dele sim é complexa. Eu digo para vocês que aos poucos você vai se adaptando, essa palavra é muito ligada à escrita dele. Muitas pessoas dizem, você se adapta, né, com o tempo, conforme a leitura se transcorre, você vai se adaptando com a leitura e se acostumando, e sim, isso acontece se você persistir um pouco, seja persistente porque vale a pena, mas tem uma intenção ali por trás, óbvio. Você não tem aqui pontos de interrogação, por exemplo, os diálogos se misturam ali, mas você consegue entender quem que tá falando o quê, apesar de ser desafiador, porque essa era a intenção do Saramago. Também questionar a gente do porquê a gente segue sempre e arrisca a norma gramatical, enfim, o padrão culto da língua portuguesa. Há aqui um momento em que a própria morte envia uma carta para um jornal televisivo e vão criticar justamente a gramática da morte, dessa figura tão importante e imponente em nossas vidas, né? Segundo o próprio escritor, esse é um momento de autocrítica dele, porque ele está ciente de que é bastante difícil e complexo escrever dessa maneira como ele o escolheu, né? Então fica para vocês uma reflexão para a gente pensar justamente essa escrita dele como, claro, intencional, mas também o que disso podemos levar para a nossa experiência de leitor. Quando essa família do avô e da criança decide levá-los para a morte, há todo um questionamento de eutanásia e de suicídio assistido. O Saramago ele foi questionado quando ele estava dando uma palestra para uma turma de medicina a respeito de ética, né, que é bastante comum nos cursos, ou pelo menos deveria ser, a respeito da diferença entre matar e dar a morte, que é justamente o que essa família aqui faz, leva a morte, né? Dar a morte a essas pessoas que estavam querendo ou precisando. Então, essa questão de matar e dar a morte aparece aqui também, a sociedade acaba ficando entre a cruz e a espada, digamos, porque tem esse questionamento de moral e também de ética, que é tão bonita na escrita do Saramago e permeia tantos de seus livros, se não todos. Nessa entrevista ele também discorre a respeito dessas propostas absurdas de seus livros, e aqui o fato da morte existir, aparecer como personagem e deixar de matar, deixar de trabalhar. E ele diz que são coisas absurdas, mas que ele tem que tentar transformar em algo verossímil. Aqui um subterfúgio para ele conseguir alcançar essa verossimilhança ou algo parecido com isso
é quando o narrador próprio conversa com a gente, com o leitor, falando assim, você deve estar se questionando, mas como é possível isso acontecer? Ou o que aconteceu enquanto outra coisa estava acontecendo? Você está se questionando quanto a isso e eu vou te responder. Então ele conversa com a gente, principalmente a respeito de coisas absurdas. E eu achei isso muito interessante de ver aqui, porque a todo momento ele meio que adivinhava o que eu estava pensando. No começo foi cansativo, principalmente por conta dessa característica da escrita dele, mas aos poucos essa história foi me tragando em um nível, uma intensidade que eu não quis parar de ler isso daqui. E o final, gente, compensa tudo isso, sério. Eu não imaginava esse final. Sinto que tem muito mais para falar aqui sobre isso para vocês, mas vou terminar o vídeo falando que é um livro que te coloca em situações bem interessantes, porque o medo da morte, ou pelo menos esse tema, passou pela cabeça de todo mundo na vida. É um incômodo, é uma agonia e é um mistério, é o maior mistério de nossas vidas. Então, por isso que esse livro ele é bastante especial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa aqui nos comentários o que você achou dessa leitura. Assista ao vídeo entrevista com o Saramago, que tá muito sensacional. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Literaturice de domingo. Domingo teremos uma outra resenha, um vídeo extra aqui no canal, porque eu estou já elaborando vários vídeos extras aqui para esse mês. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu joinha e compartilhe com seu amigo leitor que gosta de Saramago ou que você acha que vai gostar desse livro aqui. A gente se vê então domingo, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!